que está acontecendo? Jovens curiosos? Todos os dias, sem percebermos, consumimos centenas de produtos. E embora alguns sejam bastante óbvios em relação a como foram feitos, outros têm um processo muito curioso por trás. Muita gente nem pensa nesse processo complexo. Por trás do canivete suíço que estão usando ou da cadeira de escritório do seu trabalho, outros curiosos, como o Sr. Curiosity, precisam saber a resposta de tudo. Por isso e por muito mais, estas são coisas que você consome diariamente e não sabia como são feitas. Canivete suíço. Provavelmente você já viu, talvez até tenha usado, um clássico canivete suíço. Na verdade, não seria surpresa se você já tivesse tido um bem antigo em suas mãos, já que, curiosamente, esses objetos existem há mais de 30 anos, por isso são bastante antigos, mas ainda assim continuam tendo uma grande utilidade nos dias de hoje. Eles são feitos muito rápido, mesmo que pareça inacreditável. Mas como são produzidos? Bem, o processo pode parecer difícil, mas na verdade é mais rápido do que se pode imaginar. Em primeiro lugar, são usadas cerca de 2.400 toneladas métricas de aço, que são importadas para as fábricas todos os anos, e a partir daqui é onde começa a tomar forma. Ao cortar as lâminas das navalhas, tem cerca de 2 milímetros de espessura devido a uma pressão de 50 toneladas métricas e, como mostram as imagens, é um material muito resistente. As lâminas são arredondadas com peças plásticas triangulares e água, depois achatadas até 2 milímetros de largura. Finalmente, é impresso o selo do fabricante e elas são expostas a cerca de 1.050 graus Celsius para passar por um processo de têmpera e, em seguida, serem afiadas. Aqui, a carcaça vermelha é colocada. Por fim, todas as ferramentas do canivete são testadas para garantir funcionamento, especialmente quanto à espessura. É assim que esse produto foi distribuído para centenas de países ao redor do mundo. E embora o processo em si não pareça muito complexo, sem dúvida é bastante interessante de assistir. Alvos de argila. Existem alguns objetos dos quais você provavelmente nunca imaginaria o quão importantes são, em diferentes áreas, como esportes ou competições, e provavelmente o que você está prestes a ver seja um deles. Este é um clay target, ou alvo de argila em português, e é aquele que é utilizado em diferentes competições que exigem atirar diretamente nele. Apesar de não aparentarem, são complexos de fabricar. Os alvos usam um material parecido com cerâmica, chamado obreia, derivado do petróleo. Obviamente, eles também são feitos de resina, e depois é adicionado um pouco de talco. Esse material entra na fábrica numa temperatura de 80 graus. Ele é o agente de preenchimento, enquanto a breia entra a 200 graus como agente de ligação. Ambos são levados por máquina a uma batedeira, que a cada 10 segundos envia 9 kg de breia e 29 de talco ao recipiente. Após esse processo, ambas as substâncias são resfriadas e reaquecidas por óleo a uma temperatura elevada, mudando a consistência para a de uma pasta. Depois, isso é levado a moldes que dão sua forma, enquanto se adiciona água para solidificar mais rápido. Finalmente, prepara-se uma tinta feita principalmente de carbonato e pigmento, elementos biodegradáveis que são misturados separadamente. E uma vez prontos, os objetos são pintados com essa mistura. Eles secam por cerca de 30 segundos. Eles já estão prontos para usar ou destruir, e o curioso é que vêm em vários tamanhos. Então agora, se você não sabia como um desses alvos era fabricado, agora você já viu? Isso sim é interessante, amigo. Cadarços. Amarrar nossos sapatos diariamente pode ser uma tarefa à qual estamos muito acostumados. Por isso, provavelmente é uma atividade à qual você não presta muita atenção. Apesar de parecer simples, os cadarços dos sapatos são importantes. Se você já se perguntou como são feitos, aqui pode ver. 8 cones de poliéster são colocados em uma máquina para enrolar o fio. Eles serão presos de um lado da bobina, enquanto fios de 8 cones serão colocados do outro. Depois, passarão por uma máquina que enrola os fios até certo comprimento. Curiosamente, elas foram feitas para enrolar cerca de 2.500 quilômetros desse material. Por fim, o fio será colocado na máquina trançadora e suas extremidades passarão por 3 ilhós para regular a tensão. Neste passo, basta acomodar as extremidades para trançá-las e dar aos cadarços sua forma característica de uma maneira que a tensão seja igual para cada fio. Depois disso, eles são colocados em torno de cerca de 4 pinos, que vão girar para serem enrolados, para assim poder instalá-lo em uma espécie de máquina que vai se encarregar de cobrir o cadarço com uma película de acetato.
Por fim, corta-se ao meio e coloca-se ponteiras nas extremidades com pressão. Apesar de trabalhoso, o resultado compensa. Apesar da variedade de designs e cores de cadarços, o processo geralmente é o mesmo. Tacos de golfe. Você provavelmente já assistiu a um torneio de golfe na TV e se impressionou com a habilidade dos jogadores e o uso dos tacos. Apesar de parecerem diferentes, há muitos tipos, mas todos compartilham algo. Sua fabricação é simples, porém requer atenção a detalhes importantes. Esses detalhes definem a execução do golpe na bola. Primeiro usa-se um molde, preenchendo-o com cera quente no formato do taco de golfe. E, uma vez endurecida, um trabalhador se encarrega de cortar as extremidades excedentes até que reste apenas a cabeça do taco. Agora, uma máquina une essas peças de cera, finalizando o molde. Agora, passará por um banho de duas substâncias, cerâmica de um lado e areia de sílica do outro. Isso endurece então, uma vez pronto, uma máquina vai se encarregar de derreter a cera restante. Uma vez feito, restará um molde que, após 5 horas, será sacudido bruscamente para ficar apenas com a cabeça do taco de golfe, que será polida e depois receberá detalhes como o logo do clube. Enfim, já as barras de aço são aquecidas a mais de 600 graus e depois unidas às cabeças com resina epóxi. Até aqui, só falta ajustar o eixo do taco de golfe, cortando-o no tamanho certo com fita. Depois, colocar a borracha, essencial para a pegada. Dependendo do modelo e como você pode ver, só falta adicionar mais alguns detalhes e o taco de golfe finalmente está pronto. Balas de goma com vitaminas. Provavelmente você já teve que tomar vitaminas alguma vez na vida. E se você é um dos sortudos que as comia em forma de balas de goma, com certeza vai gostar de saber como elas são feitas. Na verdade, curiosamente, a ideia de fabricá-las é mais antiga do que parece, já que vem do século XX e sua proposta continua bastante popular até hoje. Como elas são produzidas? No início, começa-se com diferentes substâncias sólidas e líquidas, que são pesadas, e em seguida adicionadas a uma batedeira junto com água. Essas substâncias podem conter cálcio, magnésio e outros elementos. Após isso, a preparação vai para um laboratório para análise de amostras, com apoio de especialista e máquina que ajude. Neste momento, simplesmente são feitos alguns estudos e verifica-se se não há restos de metal, e uma vez analisadas, já estão prontas para serem misturadas com outras substâncias. Já os ingredientes que dão a consistência das balas de goma são colocados em um tanque, ou seja, gelatina, um substituto do açúcar, além de água e glicose em quantidades específicas. As substâncias são misturadas e depois a preparação é colocada em moldes com auxílio de uma máquina. Por várias horas, essas balas de goma vão endurecer e finalmente são transportadas para um tambor giratório, que vai descartar pequenos pedaços das balas de goma. Agora, basta adicionar o açúcar e colocar em frascos diferentes que serão etiquetados por uma máquina. Curiosamente, pode levar até 3 semanas para produzir essas vitaminas, mas o resultado é delicioso. Evite as balas de goma, time. Cadeira de escritório. Cadeiras giratórias são comuns em escritórios e estúdios há muito tempo. E vamos combinar, acho que todos conhecemos seu design característico que tem um encosto bastante confortável. Rodas clássicas e material macio fazem quem senta não querer sair tão cedo. As cadeiras atuais diferem do modelo original, mas continuam confortáveis. Como são fabricadas? Primeiro, um trabalhador usa uma máquina para dobrar um tubo de aço formando o assento quadrado da cadeira. Depois, ele solda outros tubos no centro do quadrado e adiciona várias molas estranhas por cima para ajudar. A suspensão do assento após instalado e pequenas barras sobre as molas oferecem mais estabilidade e suporte. Depois de finalizar o assento, resta fabricar o encosto com suporte lombar, os apoios de braço e demais partes da cadeira. Continua-se pegando couro e cortando pedaços com a ajuda de moldes de papelão, tentando reduzir o desperdício ao máximo possível. Enquanto isso, outro trabalhador fica responsável por cortar almofadas para o encosto e outro molda um pouco de espuma. Este último é bastante importante, pois é responsável por estofar essas peças que serão colocadas diretamente na cadeira. Primeiro instala-se a estrutura base e, em seguida, adiciona-se a espuma revestida de couro.
Por fim, instala-se um mecanismo sob o assento para inclinar a cadeira para frente ou para trás, além da base com suas características, rodinhas e detalhes finais, como o apoio de cabeça, tão conhecido. É assim que o processo é finalizado, e isso pode explicar o porquê do seu alto valor, em muitas ocasiões. Caminhões de comida. Hoje em dia, ao sair na rua, o mais comum é ver um caminhão de comida rápida estacionado em algum lugar da sua cidade. Apesar dos tipos variados de food trucks, a fabricação é geralmente semelhante entre eles. É um veículo com cozinha completa, integrada, alguns até com geladeira ou freezer. A criação depende do que a empresa quer. Você deve estar se perguntando como é feito. Primeiramente, como na maioria das empresas, o principal material usado é o alumínio. Barras são unidas manualmente por um trabalhador para servir de suporte à bancada. Também são cortadas gavetas e armários de aço inoxidável. Como você vê, uma máquina dobra o material em 90 graus para formar uma chapa de 1,5 milímetros. Após essa etapa, os trabalhadores cobrem as paredes de madeira do caminhão com chapas de alumínio ou aço inox, mantendo o piso igual. Só falta instalar os armários e bancadas feitos no início. Após instalar geladeira, freezer e equipamentos de cozinha, é feita a instalação da caixa elétrica, um detalhe essencial. Ela fornecerá energia para bomba d'água, fogão, iluminação e outros, além de uma caixa de transferência. Faltam apenas detalhes finais: janela de serviço, gás e decorar o exterior do caminhão. É assim que esses caminhões clássicos são feitos. O processo não é complicado e é divertido de ver. Inscreva-se.